Sabe, às vezes a gente tem uma imagem de Deus que talvez não seja bem a imagem certa. Já parou para pensar nisso? Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa ideia de um teólogo chamado Wilhelmus Abrakel. É um conceito que parece super complexo no começo, a tal da simplicidade de Deus. Mas olha, a gente vai ver como essa única ideia pode ser a chave para construir uma confiança daquelas que nada abala. Então, vamos lá. Queria começar com uma pergunta bem direta. Quando alguém fala Deus, o que vem na sua cabeça? Qual é a primeira imagem, a primeira ideia que aparece? É que muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba projetando em Deus as nossas próprias limitações. A gente imagina ele, sei lá, com um lado amoroso que briga com um lado justo, sabe? Ou um Deus que muda de humor, que um dia tá de um jeito, no outro tá de outro. É quase como se ele fosse um grande quebra-cabeça, feito de várias pecinhas. Mas, e se essa ideia toda estiver errada? Completamente errada? E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. O pensamento do Abrakel vem para dar uma chacoalhada nessas nossas ideias. Ele diz que para a gente começar a entender Deus de verdade, a gente precisa partir de um ponto que muda totalmente o jogo. E o ponto de partida é esse aqui, ó. Deus não é como a gente. Ponto. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que ele não é montado. Ele não é uma soma de partes. Sabe, tipo, um pouco de amor, mais um tanto de justiça, não. A natureza dele é uma coisa só. Um todo perfeito, unificado. É algo radicalmente diferente de qualquer coisa que a gente veja por aí na criação. Sabe quando a gente lê que Deus é espírito? Então, o Abrakel nos lembra que isso é muito mais do que só dizer que ele é invisível. É uma declaração sobre a essência dele. Significa que ele não tem composição. Ele não é feito de coisas, nem físicas, nem emocionais, nem conceituais. É uma essência pura. Olha só que contraste absurdo. De um lado estamos nós, as criaturas, cheios de partes, Corpo, alma, emoções, tudo mudando o tempo todo. Do outro lado está Deus simples. E aqui simples não quer dizer que ele é fácil de entender. Muito pelo contrário. Significa que ele é indivisível. Uma coisa só. Um ser totalmente unificado na sua própria essência. E essa é a virada de chave, a ideia central. Pensa bem, Deus não tem amor, ele é amor. Ele não tem justiça, ele é justiça. A bondade, a sabedoria, o poder não são qualidades que ele possui, como se fossem acessórios. É o que ele é, tudo junto, sem divisão nenhuma. O próprio Abrakel resume isso de um jeito genial. Ele diz que essa simplicidade de Deus não torna ele fácil de sacar. Na verdade, é o contrário. É justamente essa pureza, essa falta de partes, que faz dele algo tão, mas tão diferente de tudo que a gente conhece. E é isso que dá um nó na nossa cabeça, na nossa compreensão limitada. E o que a gente faz com isso, então? A gente se frustra? Não. Segundo Abrakel, a gente adora essa incapacidade de colocar Deus numa caixinha, de entender ele por completo. Isso não é para gerar angústia, é um convite. Um convite para a gente se curvar em adoração, reconhecendo que a grandeza dele é simplesmente incomparável. Ok, então a gente entendeu essa ideia de que Deus é simples, ou seja, indivisível. A partir daqui, uma outra verdade, uma consequência direta e super poderosa começa a aparecer. E a lógica é bem direta, na verdade. Pensa comigo, para alguma coisa mudar, ela precisa ter a possibilidade de ser diferente, certo? Precisa ter partes que podem ser, sei lá, trocadas de lugar, ou um potencial que ainda não foi atingido. Mas se Deus é simples, um ser puro, sem partes, não tem o que rearranjar, não tem potencial a ser alcançado. A conclusão, então, é uma só. Ele não pode mudar, ele é imutável. E isso não é só uma viagem filosófica, não. Tá tudo lá, na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a mensagem é a mesma. Ele é a rocha firme num mundo que não para de mudar. Ele mesmo diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Pensa na nossa vida. Nossos sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, o mundo muda. Tudo, absolutamente tudo está em movimento. Mas a natureza de Deus, o caráter dele, essa é a única coisa que não muda. Nunca. E é aí que o negócio começa a ficar muito prático. Beleza, mas e daí? O que essa teologia toda que parece tão cabeça tem a ver com o nosso dia a dia? Com os boletos para pagar, com os desafios no trabalho? Bom, é agora que a gente vai ver o poder real dessa doutrina. Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Simplicidade de Deus, imutabilidade, parece papo de seminário, de livro empoeirado. Por que isso importa pra gente que tá aqui na correria, enfrentando os problemas da vida real?
E o Abrakel não mede palavras sobre isso. Ele basicamente diz que o jeito que a gente pensa sobre Deus define tudo. Se a nossa imagem dele é a de um ser que muda, que é meio humano, que tem partes, a nossa vida espiritual vai pagar o preço. E o preço é alto. Olha só o estrago que uma visão errada pode fazer. Pensa bem, se Deus pode mudar de ideia a qualquer momento, como é que se ora com fé de verdade? Se o amor dele pode esfriar, que tipo de confiança a gente pode ter? É impossível. Uma imagem distorcida de Deus só leva para um lugar. Um relacionamento instável, cheio de ansiedade e medo. Mas agora vem a boa notícia, a virada de chave. Quando a gente entende que Deus não muda porque Ele é simples, isso se torna a maior fonte de consolo que existe. As promessas dele não dependem do humor do dia. Elas estão cravadas na essência imutável dele. E isso significa que elas vão, com toda certeza, se cumprir. E essa certeza se transforma em 3 pilares bem práticos para a nossa vida. Primeiro, um conforto gigante nas promessas dele, porque elas são rocha. Segundo, uma confiança absurda na soberania dele, sabendo que a vontade dele é a palavra final em tudo. E terceiro, e talvez o mais incrível, uma paz que permite ter alegria tanto nos dias bons quanto nos ruins, porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas naquele que jamais muda. Certo. Então, como a gente traduz tudo isso para o nosso caminhar diário? O que significa, na prática, andar com um Deus que é assim? O Abrakel deixa claro que isso não é só sobre ter a teologia certinha na cabeça. Ele diz que quando a gente abraça essa verdade, o resultado é o que ele chama de uma vida sublime. E não, isso não é uma vida perfeita, sem problemas. É uma vida de relacionamento profundo, real, com Deus que realmente é. E essa vida sublime, olha só, não é nada de outro mundo, algo inalcançável. Ela é marcada por coisas bem concretas, um diálogo santo, uma conversa real com Deus, uma submissão humilde que nasce da confiança, uma alegria e um prazer que estão nele, e uma entrega, uma rendição voluntária para servir. Tudo isso, tudinho mesmo, vem de saber quem ele é de verdade. E com isso a gente volta lá para o começo, mas agora com outros olhos. Entender Deus como esse ser simples, unificado e que não muda. Isso não é um exercício para a cabeça. É a base, o alicerce que transforma a ansiedade em confiança, que transforma aquelas orações cheias de dúvida num diálogo firme com a rocha eterna. Então a reflexão que fica é essa: como é que essa verdade pode hoje recalibrar a sua confiança e a sua esperança?